de países, como é que está o Brasil nessa estrutura? Como assim? Como é que está o Brasil? CVM, Banco Central e Receita Federal, eles ajudam ou eles atrapalham com medidas que eles tomaram no decorrer dos últimos anos e estão tomando recentemente? Exemplo, acima de 35 mil tem tributação. Como é que os reguladores brasileiros têm atuado nos criptoativos em geral? Isso é legal porque uma das grandes preocupações dos investidores hoje e dos institucionais é a regulação, ou a falta de regulação. Porque para o institucional, ter regulação é fundamental, né? Pensa, por exemplo, num fundo soberano. Fundo soberano, né, Noruega, Canadá, países árabes. Esses caras precisam de uma regulação mínima para poder aportar em um ativo. Não dá para comprar um ativo que não seja regulado. E aí que a história do ETF nos Estados Unidos foi lançado, né, no ano passado, em outubro. O primeiro ETF nos Estados Unidos foi um ETF de futuros, não foi um ETF à vista. Mas os ETFs são fundamentais porque eles criam instrumentos para que os grandes institucionais possam investir nesse mercado e possam entrar no Bitcoin. Então, são muito importantes. Mas Brasil, o que a gente tem historicamente no Brasil é CVM e Banco Central não reconhecem o Bitcoin como valor imobiliário, nem como ativo financeiro, e, consequentemente, não tem nenhuma jurisdição, não tem nenhuma regulação do mercado. A Receita entende e enxerga, pelo menos até 2022... na última declaração, né, desse ano, entende ou enxerga o Bitcoin como um ativo estrangeiro. Então não é um ativo financeiro no Brasil, mas é um ativo estrangeiro e, como tal, possui algumas regras. Uma das regras, por exemplo, que não é interessante, é que você não tem preço médio no Bitcoin. Então você não pode calcular um preço médio como você calcula em fundos imobiliários, ações. Por que não? Porque a Receita entende que é um ativo no estrangeiro, um ativo estrangeiro fora do Brasil. Como se fosse um relógio. Eu não consigo calcular o preço. Não, você médio. Consegue, Sim. Mas a Receita não permite. Porque a Receita entende que é um relógio. Você consegue calcular meio relógio, meio carro, meia gravata? Não, assim como você comprou uma gravata fora do Brasil... Mas eu vejo o preço que eu comprei, a quantidade de satoshis ou exato, Bitcoin... Não, você consegue facilmente, mas a Receita não permite que você calcule preço médio. Assim como a Receita não permite que você calcule perdas, ou compense, na verdade, perdas entre criptomoedas. Por quê? Porque ela entende que eu ganhei no BTC e perdi no Ethereum, lamento. Ou mesmo se você ganhou em uma operação no BTC e perdeu em outra operação no BTC, você não pode compensar as perdas. E justamente por isso, é a mesma coisa que você falar, olha, eu comprei um relógio, esse relógio desvalorizou, esse outro relógio valorizou, vou compensar aqui os meus relógios para fins de tributação. Não existe isso. A Receita enxerga o Bitcoin e as criptomoedas como ativos estrangeiros. Então esse é um ponto que precisaria melhorar. Seria importante ter preço médio, ter compensação de perdas, etc. Então a Receita faz um trabalho que pode e deveria melhorar nesse sentido. Agora, Banco Central e CVM, a CVM ela sempre foi muito explícita e muito expressa nesse sentido, de que, olha, não faz parte do rol de definição de valor mobiliário, que é justamente a atuação da CVM. Então, a CVM não olha para isso. Inclusive, quando você tem... ETFs? O ETF é uma outra história. ETF sim, mas ETF é um produto listado na Bolsa de Valores. Ela não está preocupada com o lastro do ETF, sim o que é o ETF. Exatamente. O lastro do ETF, até porque o ETF, ele replica um índice, né? E os índices, alguns índices replicados são índices internacionais. Então a CVM está muito mais preocupada justamente com o ETF, com o índice que está sendo replicado e com todas as normas de governança, etc. Ela não está preocupada com o ativo em si. E Banco Central... também não tinha muito acompanhamento, mas está tramitando... E ele fala... Roberto Campos Neto adora falar de criptoativo. Mas fala muito do real digital. A gente pode chegar lá, que é o CBDC. Já vai lá. Mas o Banco Central está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de lei para regular alguns aspectos do Bitcoin ou das criptomoedas de forma geral. E uma possível atribuição do Banco Central seria justamente fazer essa supervisão. Ainda não está claro se, no momento de gravação aqui da nossa conversa... Hoje é 16h40 do dia 24 de agosto. Eu sempre falo isso no começo do cenário, que tudo pode mudar. Pode mudar. Amanhã. Até sexta-feira, né? Não está claro ainda se o responsável pela regulação, de acordo com o Congresso Nacional, né, com o projeto de lei que pode ser aprovado, seria o Banco Central ou o Ministério da Economia.
Tem aí um debate sobre quem seria a instituição competente para regular e fiscalizar e acompanhar o mercado. Mas o Banco Central talvez entre mais nessa área, a depender desse projeto de lei. Mas, a princípio, o Banco Central também segue na mesma linha da CVM. Não é ativo... Para o Banco Central não interessa o ativo imobiliário, né? Mas não é ativo financeiro. Então, não sendo ativo financeiro, não tem regulação do Banco Central. Quem acaba olhando é somente a Receita Federal, porque é claro que quer... Tem uma graninha. Tem uma grana relevante, e aí quer o imposto. Mas o que eu ia comentar é que se você bate na porta da CVM ou do Banco Central denunciando pirâmides financeiras que usam criptomoedas, eles não fazem nada. Eles falam, olha, você tem que ir ao Ministério Público Federal. O Ministério Público seria a instituição, independentemente do ativo, se tem cometimento de crime, o Ministério Público Federal é a instituição competente no Brasil a investigar e processar. A CVM e o Banco Central, não. Se não tem a ver com valor mobiliário ou com ativo financeiro, aí eles não podem fazer nada. Então é até difícil você muitas vezes fala, puxa, CVM, olha isso aqui, o cara tá oferecendo oferta pública de criptomoedas, é proibido, tá fazendo um monte de coisa errada e tal. A CVM fala, putz, não posso fazer nada, porque não é a minha área de jurisdição. Não me compete regular, fiscalizar, processar criptomoedas. Deixa eu tirar uma dúvida quando você bebe água. Fundo multimercado, Bernardo, ele quer... fundo multimercado que quer fazer qualquer coisa. Ele pode comprar ETF de cripto, mas ele não pode comprar cripto. Exatamente. Já que a CVM não reconhece. Exatamente. Então, os fundos podem comprar ETFs. Porque é regulado no Brasil, listado na B3, oferecido pelas corretoras, então os fundos têm acesso. Por isso que o ETF é muito importante, porque ele abre um caminho muito relevante para o institucional, né? O institucional passa a acessar um mundo que antes não era permitido. Então o ETF é muito importante. E nos Estados Unidos a gente tem ETF futuros, ainda não tem ETF spot, né, que é o ETF à vista. E é uma demanda muito grande. Existem várias e várias gestoras muito grandes, algumas das maiores do mundo, inclusive BlackRock, Fidelity, etc., que estão interessados em desenvolver ETFs à vista, ETFs spot. Porque é muito mais relevante do que o futuro, né? O futuro é especulação, a gente sabe, né? Assim, claro que o futuro não é só especulação, mas tem muita especulação em futuros. Pode ter briga de vencimento, exato, que cria uma vol desnecessária. Ainda que tenha perpétuos, etc. Mas no spot você tem realmente o maior benefício, que seria a descentralização, o aspecto deflacionário das moedas, ou principalmente do Bitcoin, etc.